Mas, queridos, como o pastor Marcos colocou tão bem, né? Nós não somos movidos. Existem pessoas que nesse momento estão muito tristes, chateadas, irritadas, mas não é essa a nossa vida. Quantos aqui sabem que você só tem motivo para agradecer pela vitória que Deus já te deu? Nós vivemos uma vida vitoriosa a despeito de qualquer circunstância, inclusive aquelas que são muito mais relevantes do que simplesmente um jogo, um campeonato, mas nós entendemos que Deus, em Cristo Jesus, já nos tornou mais do que vencedores. Quantos sabem que você é mais do que vencedor? Diga amém. Você já parou para pensar o que significa ser mais do que vencedor? Porque tem alguma coisa melhor do que ser vencedor? Parece que é o topo, né? Você venceu. E eu não sei se essa ilustração que eu já ouvi, talvez você já tenha ouvido, é a melhor maneira de explicar esse termo, mais que vencedor, mas ele faz sentido para mim, essa ideia faz sentido para mim. Talvez seja muito maior do que eu vou falar aqui para você, do que aquilo que eu vou te dizer, mas eu acredito que mais que vencedor significa que você se tornou vitorioso, você se tornou um vencedor sem precisar lutar. Alguém foi lá e lutou e venceu no teu lugar. E você veio carregado junto com ele, você se torna, mais que vencedor através de Jesus Cristo. Não é isso que o apóstolo Paulo fala, quando ele faz aquela lista de coisas que podem acontecer na nossa vida, que a gente não queria que acontecesse, mas ele fala em todas essas coisas. Não antes, não depois, nelas, no meio delas, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Você não precisou lutar, mas porque Jesus lutou e venceu, Ele trouxe você junto, você é mais que vencedor. Eu penso numa luta, qualquer luta que você imaginar, uma luta dessas olímpicas ou campeonatos, a gente já ficou familiarizado com MMA, né? Vale tudo, essas lutas assim que são tão violentas, né? Mas você vê um grande campeão de MMA disputando o seu campeonato, e se ele ganhar, ele vai ganhar uma taça, ele vai ganhar um cinturão, não sei, não, vai ganhar um prêmio muito grande, vai ganhar um prêmio em dinheiro. Às vezes, eles, em geral, os caras chegam lá em cima e ganham, sei lá, milhares de dólares, $1 milhão. Imagina que numa grande luta, uma final, o campeão vai ganhar uma medalha, um troféu e $1 milhão. E lá está a torcida toda vibrando por ele, pelo oponente, a briga está acontecendo, e é uma briga terrível, alguém se machuca, e no final ele vence, está todo inchado, está todo arrebentado, está com o sangue saindo aí perto do olho, o rosto está meio deformado, mas o juiz vai lá, pega a mão dele, levanta, você é o vencedor, você lutou, você apanhou também, mas você lutou e venceu. E alguém começa a trazer o cinturão e coloca o cinturão nele, alguém traz aquele cheque gigantesco que simboliza o valor de dinheiro que ele vai ganhar, e nesse momento que a pessoa traz o cheque, sobe também para o ringue a esposa dele, que acabou de vencer, também junto com ele, né? E ela pega o cheque para ela e fala, pode ficar comigo, eu guardo para você. Não, porque como ela é casada com ele é vencedor, ela é mais que vencedora. Pensa nisso, né? Vai poder usufruir daquela vitória mesmo sem ter lutado. Eu acredito que no reino de Deus, quando nós entendemos o tamanho do que foi feito por nós, talvez a gente comece a compreender a grandeza dessa expressão. Fala para quem está do seu lado, você é mais que vencedor. Amém? Aviva-nos. Que bom que você está aqui. Eu acredito que Deus trouxe você aqui hoje, talvez justamente para entender um pouco mais do que há no coração dele, quando nós preparamos, esse ano, no início do ano, a gente fez uma conferência parecida com essa, Conferência do Espírito Santo, e a partir de agora, nos próximos anos, a gente vai também fazer outras com esse título, Aviva-nos, que é um pedido, é uma oração, né? E ao mesmo tempo é uma oração que está totalmente de encontro com a vontade de Deus, é o que Ele quer fazer na nossa vida. Na verdade, Deus nos convida para uma vivificação constante, para sermos avivados constantemente. Amanhã você precisa da mesma vida de Deus que você tem hoje. Amanhã é dia de você pedir mais uma vez, Senhor, reaviva, né? A minha vida, o teu dom, a expressão do teu amor no meu coração. Aviva em mim, meu Pai, a percepção do teu Espírito. Que eu possa me lembrar no meu dia hoje o poder que há na tua palavra, a autoridade que há no seu nome. Quantos querem que isso seja vivo na sua vida o tempo todo?
Eu quero falar de um aspecto com você sobre avivamento que eu acredito que tem a ver com a igreja local, tem a ver com a igreja de Bangu, e tem a ver com a Nova Vida, e eu acho que tem a ver com a igreja de Cristo, com I maiúsculo no mundo, na face da terra. Mas que ao mesmo tempo, quando nós não entendemos esse princípio, nós perdemos avivamento, nós perdemos a oportunidade de um avivamento. E não é incomum a gente ver isso acontecendo. Eu queria falar com você hoje sobre um tema que tem ardido no meu coração, no coração do seu pastor, no coração dos nossos pastores durante os últimos anos. A gente talvez não tenha nem percebido, mas como Deus o tempo todo apontava para isso. Como Deus tem nos chamado à unidade. E talvez seja extremamente apropriado falar sobre isso, porque quando Jesus, que é o grande avivador, que é aquele que pegou a morte e transformou em vida, que por causa da sua morte nós podemos ter vida hoje, quando Ele está prestes a inaugurar essa nova aliança, quando Ele está algumas horas antes de ser preso injustamente, condenado injustamente, morto injustamente, mas era um propósito que precisava ser cumprido para a nossa salvação e para a nossa vida, quando Ele está naquela última ceia com os seus amigos, com os seus discípulos. Eles prestam atenção no que Jesus está falando e pelo menos alguns deles escrevem algumas coisas. Não sei se naquele momento ou muito mais tarde, mas João, ele quer registrar algumas palavras que Jesus diz. Quando, por exemplo, ele lembra que Jesus pegou um cálice, uma taça, levantou e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. O que era novo para ele, a parte de que era uma nova aliança, eles sabiam que Deus havia prometido, mas no sangue de um homem, de um ser humano, não é mais no sangue de animais, não é apenas com a nação de Israel, mas é para o mundo inteiro. Ele fala em favor de vós, para a remissão de pecados. E Jesus inaugura uma nova aliança, e daqui a pouco ele fala de um novo mandamento. Eu tenho um novo mandamento para vocês. E Jesus traz aquele novo mandamento, fala para eles, abre os olhos deles de que esse novo movimento que ele começou, chamado igreja, a sua regra máxima, a sua ética que vai governar tudo o que eles vão fazer, chama-se: amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Deixa eu te falar uma coisa, esse é o resumo da sua vida cristã. Você não precisa se preocupar com qualquer outra coisa. Se você for capaz de amar as pessoas como Deus em Cristo Jesus amou você, você está cumprindo toda a lei. Você está cumprindo tudo o que Ele quer de você. Você vai ver as outras coisas se arrumando, se encaixando, se ajustando, se alinhando, quando você simplesmente cumpre esse mandamento. Quem está vivo aí, diga amém. E logo em seguida, antes de Jesus ser preso, antes de Judas, talvez depois de um pouco de que Judas saiu, ninguém sabe para onde ele foi exatamente, mas ele está prestes a ir para o Getsemane. A Bíblia faz questão de registrar, João faz questão de escrever em João capítulo 17 uma oração que Jesus faz. Interessante, você vai ver algumas orações no Novo Testamento, todas elas são orações muito legais para você meditar e muitas vezes até imitar. As orações do Novo Testamento são orações de gente madura. As orações que você vê Jesus fazendo, que você vê Paulo fazendo, que você vê Pedro fazendo, elas são um pouco diferentes das orações que a gente aprendeu. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, Paulo ora pela igreja, e ele não pede que a igreja seja abençoada. Ele não pede para Deus que Deus proteja a igreja. Ele não pede a Deus: Senhor, abençoa esse pessoal com prosperidade e saúde. Paulo faz uma oração dizendo: Senhor, Pai, abre os olhos dos crentes, porque o que o Senhor tinha para dar para eles, o Senhor já deu. Que eles possam abrir os olhos e perceber a herança que já é deles, a gloriosa herança, o poder que já pertence a eles. Olha que oração tremenda. Paulo poderia dizer: Senhor, abençoa. Não, o Senhor já abençoou. Que eles percebam, que eles recebam o que o Senhor já deu a eles. Todo mundo acordado aí? Amém? E naquela oração de João 17, Jesus poderia pedir qualquer coisa. E Ele pede por mim e por você, Ele pede pela igreja. E é simples, Ele pede praticamente uma coisa só: Ele pede unidade. Que eles sejam um. Que eles sejam um, que eles estejam apontando na mesma direção. Hoje,
Esse é um problema grave na igreja, no Brasil de uma forma geral, talvez no mundo, mas no Brasil a gente percebe muito claramente, há muito mais divisão no meio da igreja do que nós naturalmente percebemos. Nós gostamos muitas vezes de uma competição que não deveria acontecer. Às vezes não respeitamos que outros tenham convicções diferentes das nossas. Às vezes temos a impressão de que nós estamos num lugar onde nós aprendemos tudo e sabemos tudo. Na verdade, nós ainda estamos aprendendo. Agora, não me entenda mal, andar em unidade, ser convidado por Deus para fazer parte dessa igreja com I maiúsculo, não significa que a gente é tudo igualzinho, não significa uniformidade. Você tem que fazer distinção entre essas duas palavras. Unidade é uma coisa, uniformidade é outra. Nós, na Igreja de Nova Vida, Família da Fé, já houve um tempo que tínhamos uma unidade boa e não tanto uma uniformidade. Hoje Deus tem nos trazido para as duas coisas. Nós temos aumentado a nossa unidade, crescido em algum nível na nossa uniformidade, mas ainda assim há lugar para diferenças, há lugar para convicções às vezes distintas. Quantos aqui sabem que é possível andar unido a alguém, mesmo que você pense diferente dessa pessoa? Diga amém. Bom, quer ver? Quem é casado aí, diga amém. Pronto, já respondeu. É ou não é? Você anda unido a uma pessoa que pensa frequentemente diferente de você. E frequentemente quer que você saiba que ela pensa diferente de você. Faz questão que você lembre-se disso. E se você é esperto, você vai entender que ninguém está 100% certo o tempo todo. Nem eu, nem você. Nem as pessoas que falam com você, nem as pessoas que parecem estar certos o tempo todo, e é bom a gente aceitar a diferença. Eu acredito que essa diversidade que existe nas igrejas evangélicas, essas muitas denominações, às vezes a gente critica isso, eu acho que isso é bom, acho que isso é importante, talvez seja necessário, porque é uma questão de identificação. O pastor Marcos já brincou aqui com você, porque de vez em quando eu brinco na minha igreja lá, falando, gente, às vezes alguém está visitando a igreja aqui, algumas pessoas se levantaram a mão dizendo, a primeira vez que você está aqui. E isso é uma brincadeira, mas eu acho que ninguém leva tão a sério assim. Mas eu falo, olha, se você estava procurando a melhor igreja para você, não procure mais, você já encontrou. E a gente brinca dizendo, essa aqui é a melhor igreja. Aí você está pensando, brinca nada, pastor, essa aqui é a mesma. Quantos aqui acreditam que a sua igreja é a melhor igreja que você poderia estar? Olha aí. Eu concordo com você. Mas não pense que por isso a gente tem que entrar numa competição. É a melhor igreja para você. É aquela com a qual você se identificou, tem tudo a ver contigo, bate com o teu DNA. Mas para outras pessoas é diferente. A gente não tem que discutir isso com ninguém. Existem pessoas que vão entrar aqui e não vão se identificar. E em algumas igrejas você pode ir e não vai se identificar. Mas tem que ter todo tipo de igreja para alcançar todo tipo de gente nesse país, nessa cidade, nesse bairro. Alguém diz amém? Existe todo tipo, Deus ele trabalha com todas as ferramentas que estiverem à mão para que pessoas sejam salvas. O apóstolo Paulo fala isso com muita clareza. Eu me faço, e ele faz vários adjetivos, de fraco para com os fracos. Paulo fala um negócio que eu acho sensacional em Atos, e depois ele repete isso nas suas cartas, falando, olha, quando eu estou com meus irmãos judeus, eu não discuto com eles. Ele fala um negócio até que eu acho lindo demais. Ele fala, mesmo que eu esteja certo, eu não discuto. Porque não me interessa ganhar a briga, me interessa ganhar a pessoa. Não me interessa que eles achem que o meu argumento está certo. O que me interessa é que eles gostem de mim, estejam perto. E quem sabe me dê abertura para falar um pouco mais. E se Deus quiser, e se essa pessoa também quiser, a gente pode, com o tempo, alguma coisa pode acontecer. Porque você não consegue fazer ninguém se apaixonar por Jesus, mas você consegue marcar um encontro entre essas duas pessoas, entre aquela pessoa que você ama e Jesus Cristo. Então, eu queria te sugerir, não fique discutindo religião, pode conversar a respeito, mas não tente combater a ideologia de outra pessoa. Eu já teve pessoas na igreja, agora pararam de fazer isso, mas alguém chegava para mim e falava, pastor, eu queria que o senhor me desse alguns versículos aí que combata, aí ela falava o nome de uma outra religião. O adventismo do sétimo dia, o testemunho de Jeová e o espiritismo. Pastor, me dá uns versículos aí para falar que não existe isso, não existe aquilo outro. Mas para que você quer isso? Porque tem uma pessoa no meu trabalho, e aí você já conhece a história,
que fica discutindo comigo sobre religião, eu preciso de algumas bases. Em primeiro lugar, já era para você saber nessa altura. Em segundo, amigo, se você ganhar a briga, você perdeu a pessoa. Se você conseguir provar para ela que você está certa, nunca mais você vai ter oportunidade de trazê-la para perto. Jesus era a melhor pessoa para chegar para alguém e dizer, você está errado e eu estou certo, porque ele estava sempre certo. Alguém diz amém? E em algum momento ele se utiliza disso? Em algum momento ele chega para alguém e diz, olha, vocês estão todos errados, eu estou certo? Não, porque ele não veio para isso. Ele veio para dar até a impressão a você de que você está certo, mas para você gostar um pouquinho mais dele. Ele atraía pecadores, sentava com eles, gostava deles e eles gostavam dele. Deixa eu te explicar o que isso significa. Se a igreja de Nova Vida, Jacarepaguá, Bangu, qualquer outro lugar, se a gente estiver realmente imitando a Jesus, se a gente estiver realmente entendendo que somos o corpo de Cristo e assim como ele era individualmente, nós precisamos ser coletivamente. Somos o corpo. Você e eu somos as mãos, os pés, a boca, os olhos de Jesus. Amém? Se a gente estiver cumprindo, nós vamos também atrair pecadores. É como se no próximo culto, agora amanhã, domingo, você chegasse aqui e as primeiras fileiras estivessem ocupadas de gente que nunca veio na igreja, que você pensa que nunca viria à igreja, porque são péssimas pessoas. Você conhece bem o pecado delas. Você sabe como elas estão erradas o tempo todo. Elas nem ousam pisar numa igreja porque pensam, talvez eu não seja aceito, eu sei que não fosse aceito, eu sei que ninguém vai gostar da minha presença lá, eu preciso nem entrar. Eles não gostam da minha roupa, não gostam do meu palavreado, não gostam de como, então eu não vou. Mas quando isso começar a acontecer, é quando a gente mais vai estar se parecendo com Jesus. Porque onde Jesus estava, esse pessoal chegava primeiro. Era apaixonado por ele. Por que será? Porque Jesus não posava de santo para ninguém, e ele era. Jesus não fazia questão de que ninguém necessariamente concordasse primeiro com ele. Jesus não começava pedindo, você tem que acreditar em mim, não. Você tem que acreditar no que eu falo, não. Você tem que fazer o que eu mando, não. A primeira coisa que ele fazia era atrair pessoas. Eu me importo com você, eu amo você, eu tenho algo para você. E essas pessoas vinham de todo lugar e se apaixonavam por ele. Diga comigo assim, bem alto, eu queria que você falasse assim, primeiro, atrair. Depois, influenciar. A igreja às vezes trocou isso, a gente quer influenciar antes de atrair, e você não consegue atrair, você só repele, porque está tentando influenciar sem ter atraído aquela pessoa. Nós queremos ditar regras às pessoas sem ter relacionamento com elas. Regras sem relacionamento gera rebeldia. Em qualquer lugar, em qualquer nível, em qualquer relacionamento. Aplique regras, tem que cumprir, mas eu não tenho nenhum relacionamento com você, em algum momento você vai embora. Em algum momento você vai se virar contra mim, em algum momento a gente não vai conseguir mais caminhar junto, porque não adianta. Eu estou dando para você o que você tem que fazer, mas eu não quero ter relacionamento com você. Você não vai andar comigo. Você lembra quando Deus deu as regras para o seu povo no Monte Sinai? Os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20. Antes de Deus dar qualquer regra, Ele estabelece relacionamento, Ele fala, eu sou de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que tirou vocês lá do Egito, que salvou vocês, que libertou vocês de uma vida de centenas de anos, de séculos e séculos de escravidão. Fui eu que fiz. Mas o que a gente fez para você ser nosso Deus? Nada. Mas o que a gente fez para merecer isso? Nada. Mas eu sou de vocês e vocês são meus. Nós somos uma família. Está bem claro isso, está estabelecido. Vocês não precisam cumprir agora os 10 mandamentos para serem da família. Vocês já são da família antes de cumprir. Vocês não precisam agora cumprir as 613 leis para ver se eu aceito vocês. Eu já aceitei, vocês já são meus. E agora aqui estão algumas regras para vocês se darem bem. A gente nem faz ideia do que era, mas era uma vida completamente diferente. A gente está falando de 3.000 anos atrás, do outro lado do planeta, era uma barbaridade só. Se você acha que é perigoso o anjo andar sozinho, naquela época era absurdamente perigoso. Se você andasse sozinho, você ia morrer. No mínimo. Era uma barbaridade absurda, e Deus vai pegar uma nação e vai transformar na nação mais civilizada, na maior velocidade que alguém já viu,
em comparação a qualquer outra. E tudo que nós somos hoje do lado de cá do mundo, do lado de cá que eu digo são as Américas, a Europa, tudo que nós somos moralmente, eticamente, tudo que nós somos educacionalmente, você pode pesquisar, você vai descobrir, está baseado no que Jesus ensinou. Nós acreditamos em direitos humanos, direito das mulheres. Nós demoramos demais, mas acabamos com a escravidão. Meu Deus, demorou demais, mas finalmente descobrimos que seres humanos precisavam ser tratados iguais, independente de qualquer coisa, por causa do que Jesus ensinou. Direito de criança, criança nunca teve direito, não é coisa que os Estados Unidos inventou, não é coisa que a Europa inventou, é o que Jesus trouxe lá atrás. Seja o que for que deu certo nesse mundo, começou lá, há 2000 anos atrás, em Cristo Jesus. Então, quando a gente começa a entender que quem nós somos hoje, Ele que estabeleceu, Ele vai te convidar a aceitar pessoas que são completamente diferentes de você. Completamente diferentes. Mas aceitar porque elas estão loucas para serem aceitas. É o que elas mais desejam. Porque tudo que você é e eu sou, é uma coleção de aceitação e rejeição. Nós recebemos muita aceitação e muita rejeição, isso moldou quem nós somos. As pessoas desse mundo, o tempo todo estão recebendo muito mais rejeição do que aceitação. Quando você se torna alguém que aceita, você me aceita? Mas olha como eu falo palavrão, olha a minha orientação sexual, olha como é que eu penso a respeito da vida, olha como é que eu penso a respeito do mundo, olha como é que eu penso a respeito de política, olha como é que eu faço. Você vai me aceitar? E você diz, eu te aceito porque Jesus me aceitou. E você abre uma porta para alguém ter um encontro com Deus. Um dia você experimentou isso porque Ele te aceitou. Amém? Quando eu penso nisso, eu lembro que Jesus, Ele fazia isso o tempo todo. Ele se encontrava com gente que cada um estava indo para um lado diferente. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, ele está no meio de dois grupos. Gente que se achava muito santa. E todo mundo achava que eles eram os mais santos. Os fariseus e os mestres da lei, e esse monte de outros pecadores, que todo mundo sabia que eram pecadores da pior espécie. E Jesus, para conciliar a situação, Jesus não tenta conciliar os dois grupos, Ele faz eles entenderem que nenhum dos dois merece nada. Quando Ele conta a história, seja da ovelha perdida, da dracma perdida, ou finalmente do filho pródigo, ou do filho perdido, se você preferir, e Ele faz questão de dizer, olha, o pai daquele filho pródigo não ficou contando e anotando tudo que o filho mais velho fazia de bom. E não ficou contando tudo que o filho mais novo fazia de ruim. Ele podia ter anotado tudo, feito as contas e dito, não, eu não posso aceitar isso. Não, a única coisa que interessava para ele é se era filho ou não. Você é meu filho? Não vou te tratar como um dos servos, você é meu filho. Então bota um anel no dedo dele, bota uma sandália nos pés, bota novas vestes, prepara a melhor comida, porque esse é meu filho. Estava morto, mas agora está vivo. E Jesus vai revelando esse coração do Pai. E nós vamos descobrir, eu não sei se você entendeu o título da mensagem. Está aparecendo aqui, não? Tá, né? É porque não é exatamente assim. Deixa eu botar aqui para você. É assim, né? No meu PowerPoint, as letras vão se arrumando assim, né? Só assim faz sentido. Eu queria falar para você de 4 coisas que a gente precisa ser como igreja, porque se a gente não for, se a gente não entender isso, não vai fazer sentido. Quando eu falo para você não discutir religião, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, não tem problema você ter as suas convicções, mas às vezes a gente pensa assim, eu preciso defender a minha fé. A defesa da fé pode ser muito importante, mas para muitas pessoas pode beirar a orgulho e uma arrogância que muitas vezes pode ser perigoso. Deixa eu te falar, Deus não precisa que você defenda Ele. Alguém diz amém? Eu também não gosto quando falam do meu Deus. Eu não gosto nem um pouco quando alguém despreza o meu Jesus. Eu fico chateado, às vezes eu fico com raiva, porque é o meu Salvador. Mas ainda assim, Ele não precisa que eu o defenda. Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. Melhor do que eu.
Então seja cuidadoso. Eu preciso defender. Não, ele não precisa disso, você talvez não precise também. Mas quando eu falo de você não necessariamente se envolver em brigas e discussões, eu estou querendo dizer que a sua vida deve falar mais alto do que a sua boca. O seu testemunho de vida, a maneira como você age e reage, precisa ser maior, precisa ser mais forte do que aquilo que você fala. Porque eu e você já conhecemos crentes que falam muito bem, mas vivem uma vida completamente torta, que dão uma impressão com as suas palavras que são muito crentes, muito fiéis, muito sinceros, mas têm uma atitude que não deveriam ter. A gente tem que fazer o contrário, sem falar nada. A gente está pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Foi Agostinho que falou: pregue a palavra, se necessário. Use a sua boca, não use palavras, né? Prega o Evangelho, se necessário, use palavras. Esse versículo que Jesus fala aqui nesse momento para os seus discípulos, está começando o seu ministério, está naquele famoso sermão da montanha, algo que Jesus repetiu o tempo todo. Ele fala para a gente: vocês são sal da terra. Já são, não serão. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Quem aqui já comeu uma comida sem sal e não teve a opção de botar mais o sal? Isso é uma tortura, né, gente? Eu nem vou perguntar se algum de vocês gosta de comida sem sal, porque pode ser que você seja zoado pelo resto da igreja. A gente vai gostar menos de você agora, porque a gente pensa: é bom demais, quando você está precisando de sal, você põe um pouquinho de sal e o sabor vai lá em cima, né? Você não está comendo sal, você está aumentando, exponenciando o sabor daquele alimento. Se a gente não quiser explorar tudo que o sal faz, que faz muita coisa, inclusive provoca sede, uma coisa que com certeza ele faz é mudar as coisas, faz diferença. Sal é para fazer diferença. Depois Jesus fala: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre montes. Quer esconder uma cidade? Não bota lá em cima, todo mundo vai ver. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Desculpa, eu não falei para você, mas aqui é a referência, né? Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Ao contrário, você pega a luz e bota no lugar certo, no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Jesus está falando: você tem uma luz aí dentro de você, e você muitas vezes esconde ela. Ela está brilhando, mas você está dando um jeito dela não brilhar. Mas Jesus fala: assim brilha a luz de vocês diante dos homens. A vida que eu coloquei dentro de você precisa ser exposta. Pessoas precisam ver. A gente está falando disso aqui hoje. O que isso significa? Para que vejam. O que eles vão ver? Que é essa luz que brilha em você? Suas boas obras, como algo que imediatamente é manifesto por causa dessa luz, são as suas boas obras. E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus tinha planos desde o início que as pessoas olhassem para você e dessem glórias a Deus. Olhassem para a sua vida e quisessem aquilo que você tem, e que você faz, e que você é. E é isso que ele diz que você é sal. Fala para quem está do seu lado: você é sal. Eu não gosto de ficar pedindo para você falar para a pessoa que está do seu lado. Tem pastor que é chato, né? Não sei se acontece aqui nessa igreja. Fala para quem está do seu lado. Hoje eu vou fazer mais 10 vezes, no máximo, tá bom? Fala para quem está do seu lado agora: você é luz. É raio, estrela e luar. E agora eu desafio você a não continuar cantando essa música na sua mente. Já era. Esse cara que ele não fazia a menor ideia do que ele está falando, mas melhor do que ele, eu acho que o Roberto Carlos aprendeu. Existe uma luz em você, e essa luz, né? A única maneira que eu e você podemos brilhar é refletindo uma glória muito maior, que não é nossa, mas é dele. Mas onde quer que você esteja, ele quer aparecer. Ele quer que você se revele. Ele não diz que alguns são luz e outros não. Todos são. Mas ele reclama quando você apaga, quando você esconde, quando você, né, tenha algo brilhando. Por exemplo, se você gosta, como eu, de dormir num quarto onde não tem luz nenhuma, você gosta de dormir naquele quarto completamente escuro, aí tem aquele LEDzinho da televisão, ou do ar-condicionado, qualquer lugar. Parece que vira um farol de noite aquilo, vem no seu olho com força,
Quem já botou uma fitinha crepe lá para esconder, né? O que você está fazendo? A luz parou de brilhar? Não. Está lá brilhando. Mas eu consegui impedir que ela iluminasse alguma coisa. Essa reclamação de Jesus, você não vai conseguir deixar de que essa luz brilhe em você. Mas muitas vezes você apaga, você não tem que se esforçar, mas ele reclama quando a luz fica escondida. Porque esse é o Evangelho. O que precisa acontecer é que a sua vida tem que causar algum impacto na vida das outras pessoas. O Evangelho deve afetar as pessoas ao nosso redor. Deixa eu te falar, avivamento não é outra coisa senão isso. É você e eu deixarmos de sermos apenas crentes que frequentam uma igreja e percebemos, meu Deus, eu sou representação do Senhor Jesus nessa terra. E você não vai conseguir alcançar todo mundo, você não vai conseguir mudar a vida de todo mundo. Talvez você não consiga fazer tudo o que você queria na sua casa, na sua família, mas onde quer que você esteja, Deus vai colocar pessoas no seu caminho, passando perto de você, e Ele quer que você afete a vida dessas pessoas. Em algum nível, de alguma maneira, mesmo que a sua luz ainda esteja brilhando menos do que você queria. Não perca o seu sabor, não esconda a sua luz, viva uma vida que reflete a intensidade do esplendor do nosso Senhor. Existe um monte de gente passando aqui na rua, e lá perto de onde você mora, lá no prédio, na vila, ou em qualquer outro lugar, perto do seu trabalho, e a maneira como eles enxergam Deus, acredite se quiser, é quando eles olham para você. E não fui eu que inventei isso. Deus é que estabeleceu dessa maneira, a única maneira de chegar a Ele é através de Jesus. E Jesus chega e fala, vocês aqui vão lá, e vão me representar, ide e pregai o Evangelho. Ou seja, vocês vão me apresentar às pessoas, vocês vão revelar quem eu sou. E não adianta fazer isso só pregando com a sua boca. Onde quer que você esteja, você tem que se tornar uma Bíblia para as pessoas. Que as pessoas possam ler a palavra de Deus olhando para o seu comportamento, para a sua vida, para a sua maneira de reagir. Veja como Paulo coloca em 2 Coríntios, no capítulo 3. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecidas e lidas por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Que alguém diga glória a Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo que nós somos Bíblias ambulantes. Alguém pejorativamente já chamou você de Bíblia? Ah, vai lá, Bíblia. E hoje eu quero repetir com todo respeito, você é. Você representa Jesus. As pessoas têm que poder olhar para nós e ler a palavra de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e ler a prática do Evangelho. Ler o que significa relacionamento com Deus. Primeiro capítulo de João diz que Jesus era a palavra de Deus encarnada. Da mesma maneira nós também precisamos ser. Então, quando se trata de nós sermos uma igreja que entendeu isso e que vai fazer de tudo para preservar a unidade, eu queria que você ouvisse 4 coisinhas que a gente não pode esquecer. Não faz sentido ser uma igreja. Não faz sentido ser igreja, estar numa igreja, frequentar uma igreja, se a gente não faz isso. E de antemão, deixa eu te dar uma boa notícia, você já está fazendo, a igreja de Bangu já faz isso há muito tempo, mas é tão importante colocar isso na sua frente outra vez, e talvez, em alguns casos, fazer alguns ajustes, porque mais uma vez não é apenas algo da igreja local, é onde quer que você esteja representando essa igreja. Vamos lá então? Em primeiro lugar, ser uma igreja só faz sentido quando, na prática, amamos a Deus e as pessoas. Queria que você repetisse comigo essas palavras, diga, na prática. Significa que não é só na teoria. Na teoria a gente é bom a beça nisso. Na prática, diga, amamos a Deus e as pessoas. E quando você lê isso, você deve pensar, eu entendo, eu acredito, eu concordo, e eu acho que eu faço. Porque, em geral, para nós, amar a Deus significa sentir alguma coisa, e amar as pessoas significa sentir alguma coisa. Mas quando a Bíblia fala sobre nós amarmos, não é sentir, é fazer alguma coisa. Deus amou de tal maneira o mundo que deu. Ele fez alguma coisa. Aliás, você sabe disso muito bem, porque a maneira como você se sente amado não é quando alguém sente alguma coisa por você. A maneira como você se sente amado é quando alguém faz algo por você.
Você se sente amado, mas nunca porque simplesmente tem um sentimento vindo na tua direção. Você não consegue capturar o sentimento dos outros. Aquele sentimento tem que se transformar em palavras ou ações. Senão você nunca vai saber. Eu te amo. Já melhorou. Saiu da sua boca. Mas só porque você sente alguma coisa não significa. Respondeu Jesus em Mateus 22, verso 37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Alguém perguntou para Jesus, qual é o grande mandamento? Isso está escrito em Deuteronômio. Os judeus que estavam ouvindo Jesus, todos eles conheciam essa passagem, possivelmente tinham decorado, porque era o grande mandamento. Jesus não está contando algo novo, talvez todo mundo esteja repetindo junto com ele. Ame a Deus, com essa intensidade, todo o seu coração. Quando você faz alguma coisa de todo o seu coração, todas as outras coisas se apagam. A única coisa que interessa é aquilo. De toda a sua alma, todo o seu pensamento, todo o seu entendimento, todas as suas emoções, todas as suas vontades apontam na mesma direção. E Jesus fala isso com muita autoridade. Esse é o grande e primeiro e o maior mandamento. E agora Jesus faz algo que ninguém esperava. Ele vai e cata um versículo de Levítico e junta com o de Deuteronômio. Nunca ninguém tinha feito isso antes, mas Jesus fala, se você não juntar esses dois, não funciona. Não tente separar um do outro. O segundo é semelhante a esse. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Um versículo que eles conheciam. Uma expressão bíblica famosa, mas eles nunca tinham ligado uma coisa a outra. E agora Jesus fala algo que deixa eles ainda mais encucados. Toda a Bíblia de vocês, toda a lei e os profetas depende dessas duas coisas. Vocês têm lá 613 leis. Deixa eu dar uma dica para vocês. Nenhuma vai funcionar se você não começar por aqui. Nenhuma vai ser cumprida de fato se você não começar por aqui. Jesus fala, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se fosse agora no Novo Testamento, Jesus ia chegar para você e falar, toda a sua Bíblia depende disso. Eu estou lendo aqui uma coisa em Daniel, que eu não sei se eu entendi direito, fiquei confuso, parece que tem uma contradição. Jesus falou, para então, volta para cá então. Começa por aqui. Depois você vai começar a entender essas outras coisas. A gente às vezes quer discutir teologia, quer tentar entender o que Jesus quis dizer. A gente deveria estar fazendo o que ele fazia. A gente deveria estar imitando a sua prática. Que a igreja diga amém. De verdade, de fato. O convite que ele nos dá é esse. Amar a Deus, amar as pessoas é o resumo da lei. Amar a Deus com essa intensidade, de toda a sua alma, de todo o seu coração. Amar as pessoas. Quantos aqui são crentes? Digo amém? Coloquei para você aqui. O que crente faz? Ama as pessoas. Eu espero que não seja surpresa para você. Não sabia. Eu vou ter que amar mesmo? Até hoje a gente tem a crise daquele homem que pergunta isso para Jesus. Amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Mas quem é o meu próximo? Sabe o que esse cara está perguntando? Eu tenho que amar todo mundo? Me diz, Jesus, quem que eu não preciso amar? Para pelo menos limitar um pouco mais. Tem gente que eu não preciso amar? Aí Jesus fala, era uma vez. É fantástico quando Jesus começa a contar uma história em vez de responder o que eles queriam. E ele conta a história do bom samaritano, que você conhece a história. Não combina, não cabe muito bem, mas talvez hoje, um flamenguista foi assaltado, deixado como morto na estrada. E passou o Gabigol e deixou ele para lá. Porque o sacerdote, o levita, eram os ídolos daqueles judeus. Claro que eles vão fazer alguma coisa. E passou, como é que é o nome do outro? Eu sou péssimo em futebol. Esse aí mesmo, tá bom. Esqueci o nome. Aquele altinho. É? Tá bom, deixa a Arrascaeta. Não era ele não, mas tá bom. Passou de fora. E aí vai e passa. Era melhor colocar o cara que entregou o jogo, né? Mas passa o cara que fez o gol para o Palmeiras. Depois a gente fala disso, tá tranquilo.
mais uma vez, não é a melhor ilustração, por quê? Porque a gente não tem um ódio mortal. Judeus e samaritanos se detestavam de um jeito que você nunca viu antes. Eles que inventaram o racismo de verdade. A gente entende racismo hoje, 2 mil anos depois, de uma maneira, e a gente nem faz ideia do que isso realmente é. Eles se detestavam no pior nível. Então, quando esse samaritano passa e vê um judeu caído no chão, ele olha para ele e fala: é um cara que eu não gosto dele. É um cara que a gente não se dá. Talvez a gente já tenha até tido experiências ruins juntos. Mas ele precisa de ajuda. E isso está acima do que eu sinto. Isso está acima das minhas convicções. Quem está comigo aí, diga amém. E a Bíblia conta essa história linda, maravilhosa, que deixa eles com o estômago revirado, porque um samaritano está ajudando um judeu até o último nível. Cura as feridas, passa óleo, passa azeite, vinho, coloca em cima do animal, significa que ele não pôde subir, ele teve que ir andando, e leva até uma estalagem, deixa lá, e dá 2 denários para o dono da estalagem. Por que Jesus fala isso? A gente não sabe. Deixou 2 denários, 1 denário é o salário de um dia de trabalho, como quem diz, 2 dias aqui para você. Por quê? Porque no terceiro eu vou voltar, porque a gente vai continuar cuidando dele até o final. E quando Jesus termina essa história, ele faz a pergunta para o cara: quem é o próximo dessa história? E ele não tem nem coragem de dizer ao samaritano. Ele fala: aquele que teve compaixão. Jesus falou: é isso aí, agora é isso que você tem que fazer. Essa deve ser a sua prática. E Jesus redefine para todo mundo o que é próximo. Você não vai salvar o mundo inteiro, mas tem pessoas que ele coloca perto de você. Eu acho que Jesus está dizendo que próximo é qualquer pessoa, próximo de você, com uma necessidade, que você pode suprir. Mais uma vez, você não vai suprir de todo mundo, você não consegue. Mas tem alguém, talvez aqui nessa igreja, que você supriu uma necessidade que você nem sabia. Talvez tenha alguém que no último culto de domingo de manhã chegou aqui e ganhou um abraço seu, e foi o único abraço que ela recebeu nesse mês. E você tinha algo para dar e você deu, não ficou só para você. Talvez você tenha dado uma palavra, talvez você tenha dado um sorriso, talvez você tenha dado um pouco do seu dinheiro, talvez você tenha pago um lanche na cantina, talvez você tenha tirado a camisa, sei lá o que você fez. Mas quando você tem alguma coisa, alguém precisa de alguma coisa, você dá. Você se parece muito com Jesus. Porque esse é um convite que ele nos faz. A prática do cristianismo não é revelada se você vai à igreja ou não, se você carrega a Bíblia ou não. Porque Jesus diz o seguinte: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E ele deixa esse novo mandamento, como quem diz assim: a partir de agora, e você, quando você lê o Novo Testamento, você vai chegar a essa conclusão. Tudo que você lê no Novo Testamento é uma aplicação disso. Você só deve fazer alguma coisa por alguém, porque Deus em Cristo já fez por você. Eu sou igual a você, às vezes eu tenho dificuldade de perdoar também. Há pessoas que têm grande dificuldade e pensam que jamais vão perdoar. Você sabe por que a gente acha que nunca vai perdoar? Porque o que a pessoa fez é imperdoável. Agora eu queria te convidar a pensar o seguinte: embora o que ela fez seja imperdoável, para Jesus ela não é imperdoável. Porque em Cristo ela já foi perdoada. Melhor do que tudo, eu e você fomos perdoados. Todo mundo conhece a parábola do filho pródigo? Quem aqui, igualzinho eu, ficava irritado no final, junto com o irmão mais velho? Como é que esse cara pode chegar em casa, ter estragado a vida toda, destruído tudo, quebrado o relacionamento, e chega em casa e tem uma festa para ele? A gente entende o irmão mais velho? Quem aqui junto comigo entende? Pode levantar a mão, com um pouquinho de orgulho só. Tá vendo? Você sabe por que a gente se identifica com o irmão mais velho? Você sabe por que você e eu nos identificamos com o irmão mais velho? Porque nós nos identificamos frequentemente com a pessoa ofendida. Mas eu queria te dar uma notícia difícil de aceitar. Você não é o irmão mais velho, você é o irmão mais novo. Eu e você já ofendemos muito mais do que nós podemos imaginar. E nós deveríamos nos identificar muito mais com esse irmão mais novo, entender que eu preciso de graça. E eu não vou ter do meu irmão mais velho, e eu não vou ter de outras pessoas, mas o Pai, pela sua graça maravilhosa, já me perdoou e me trouxe de volta para a posição de filho. Glória a Deus! Como é bom! Aleluia! Como é bom ser amado desse jeito.
É por isso que nós amamos, é por isso que nós perdoamos, porque em Cristo Deus nos perdoou, nos amou, não porque você merece. Se você está com dificuldade de perdoar alguém porque essa pessoa ainda não merece, você está muito atrasado, porque Jesus nos perdoou, veio, morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Em outras palavras, Ele não esperou você melhorar, não esperou você ajustar, acertar um pouquinho mais, subir um pouquinho a média. Mas Ele pagou o preço por você quando você menos merecia. E eu também. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, esse é alguém grande, tá? Dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todos os conhecimentos, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Ainda que eu tenha nas minhas ações a revelação do poder de Deus, se não tiver amor, eu sou nada. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Sem amor, línguas é só barulho. Sem amor, profecia é algo vazio. Sem amor, obra social é só desencargo de consciência. Nós precisamos fazer aquilo que nós fazemos com a igreja porque nós amamos a Deus e amamos as pessoas, e que alguém diga amém. Deixa eu terminar. Ser uma igreja só faz sentido quando nós entendemos o reino e a cruz. Não há como ser uma comunidade cristã sem consciência do reino de Deus. Não há como ser uma igreja sem consciência da cruz de Cristo. Jesus veio ensinando e pregando o evangelho do reino. Se você ler a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, o que está acontecendo lá? O sermão da montanha. Você sabe o que Jesus está falando? Ele está apresentando o reino de Deus. Ele está falando para todo mundo: gente, vocês se acostumaram a ver Deus de um jeito. Deixa eu mostrar para vocês como é que Deus é, como é que Ele vê a vida, como é que Deus enxerga as coisas. Tudo era novo para eles. A nossa visão de Deus nunca vai ser tão clara. A maneira mais clara que você consegue ter, a melhor revelação que você vai encontrar a respeito de Deus é quando você olha para Jesus. Nada se compara. Lembra quando Filipe pergunta assim: mostra-nos o Pai, e tá bom. E Jesus fala: Filipe, você está vendo o melhor que você vai poder ver do Pai. Você nunca chegou tão perto dele como você está agora. Quando você vê Jesus em ação, você está vendo Deus em ação. Se tiver dúvida como é que Deus pensa, como é que Ele fala, como é que Ele faz, basta olhar para Jesus. Essa é a revelação máxima e perfeita, mas em geral nós temos distorções a respeito disso. Como é que é a sua imagem de Deus? Quem aqui lembra da nota de 10 cruzeiros que tinha o Dom Pedro II? Pode levantar a mão, vamos revelar a idade, pode levantar a mão. Dom Pedro II, uma cara séria, uma barba branca que vinha até aqui, arredondada na ponta, uma figura estranha. O que ele revelava com aquela barba branca imensa? Alguém muito velho deve ser alguém muito sábio. A gente tem uma ideia de Deus, um Deus velho, porque a gente pensa que Ele é cheio de sabedoria. Mas se você parar para pensar, nós só envelhecemos por causa da maldição, lá no Éden. Não era para você morrer, era para você chegar à maturidade e nunca mais envelhecer. Quem está acordado, diga amém. Nós precisamos entender isso. Nós não temos uma visão correta a respeito de Deus. Nós precisamos olhar para Jesus se nós quisermos entender quem Ele é. E Ele revela ser um Deus de amor. Então, quando se fala do reino de Deus, significa que a igreja de Cristo serve ao rei deste reino. Nós andamos segundo a cultura desse reino. E a cultura do reino de Deus, ela nos convida a amar as pessoas e não brigar com as pessoas. Na cultura do reino de Deus, nós abandonamos a competição, e para mim é melhor que você cresça e eu diminua, está tudo bem. Porque o que me interessa é ganhar você e não ganhar a briga. Na cultura do reino de Deus não existe palavra torpe, mas existe linguagem sadia. Não faz parte do reino de Deus qualquer coisa que estraga relacionamento. E a cruz de Cristo, o que Jesus fez na cruz? Essa resposta é bem fácil: Ele morreu. Para quê? Para você viver. A única maneira de eu viver foi Ele morrer. Alguém morre, e por causa disso eu posso viver.
Todo mundo decorou João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que esse milagre acontece. Ele entrega o seu Filho e pela morte dele nós temos vida eterna. Mas quase ninguém decorou 1 João 3,16, que é mais ou menos a continuação desse versículo, que diz que assim como Cristo se entregou por nós, nós devemos dar a nossa vida também pelos nossos irmãos. Que é a continuação do que Ele fez, por causa do que Ele fez, isso deve afetar a gente de tal maneira que a gente deixa fluir o amor dEle através da nossa vida. E se o que Ele fez para você é grande demais, você não pode guardar para você. Jesus morreu para que você tenha vida, e aí Ele chega e fala, tome cada um a sua cruz. Tomar a sua cruz significa que eu morro para mim mesmo e vivo para os outros. Não significa se anular completamente, você vai continuar trabalhando, namorando, brincando, indo ao cinema, fazendo a sua vida, vindo à igreja, servindo no ministério, mas o tempo todo você não vive para você mesmo. O seu foco mudou, você não vive uma vida que apenas os meus interesses interessam, mas os seus interesses precisam também estar num lugar alto na minha vida. Amém? A minha realização precisa passar a ser a realização das pessoas. Eu prometo a você, você nunca vai se sentir tão feliz e tão satisfeito quanto quando você consegue realizar o sonho de outra pessoa. Quando Deus usa você para abençoar alguém, alguém tem o seu sonho realizado, é a maior satisfação que você pode ter. Paulo fala, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Jesus coloca da seguinte maneira em Mateus capítulo 13, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, ou um tesouro precioso. E essa é uma das parábolas que Jesus conta que mais ou menos vai nessa direção. Encontrando uma pérola de grande valor, quando você encontra algo de grande valor, não de muito valor, mas de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou. Nunca aconteceu com você isso. Você nunca vendeu tudo que você tem para comprar uma coisa. E nem eu. Mas Jesus conta essa história que Ele mesmo inventou, uma parábola que Ele mesmo conta ali para estabelecer um princípio que quando você encontra o tesouro que Ele te deu, nada mais tem graça para você, nada mais tem valor para você, vende tudo que tem e compra aquele tesouro. É isso que é a cruz de Cristo. É morrer para o que é seu e passar a ser de Cristo. É o conceito de aliança. Agora que você é dele, você é de Jesus, tudo que você tem é dele também. Mas a boa notícia, tudo que é dele, também agora pertence a você. Glória a Deus. Nós temos que buscar o reino de Deus com a intensidade de alguém que procura um tesouro escondido, com muita paixão. Terceiro lugar, ser uma igreja só faz sentido quando a ressurreição de Jesus afetou a nossa vida. Esse tem sido o tema que eu tenho pregado com mais frequência na igreja. O entendimento de que a base da tua fé é a ressurreição de Jesus. Nós não estaríamos aqui hoje se não fosse a ressurreição, claro que não. Nós não estamos aqui tentando manter uma religião baseada numa mentira. Nós não estamos aqui tentando fazer com que isso aqui funcione, mas na verdade o mais importante de todos não aconteceu. Quando a gente olha para a ressurreição, aliás, essa Bíblia que você tem na sua mão, ela só existe por causa da ressurreição. Não foi a ressurreição, não foi a Bíblia que inventou a ressurreição. Eu ouvi isso que aconteceu. Eu prometo a você, você nunca teria nem conhecimento, a maioria de nós, a não ser que você seja muito estudioso, nós não teríamos nem conhecimento dos livros do Antigo Testamento. Sem a ressurreição, porque sem a ressurreição não haveria um Novo Testamento. E ninguém ia se interessar por alguém que é mais um que prometeu ser o Messias e morreu e ficou morto. Então o que interessa saber o que as profecias falavam a respeito dele? Você nem ia saber, era apenas mais uma cultura de algum povo da terra. Assim como você não conhece muito sobre, sei lá, os chineses do século III, você não sabe a história, eu também não, a não ser que você seja muito estudioso. Por que a gente sabe o que Deus falou para uma nação quando ela era escrava ainda? Há 3.000 anos atrás. Como é que a gente sabe disso? Porque aquilo apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo. E acontece que a nossa Bíblia, a sua Bíblia não começa em Gênesis. Acredite se quiser, a nossa Bíblia começa naquele domingo onde o sepulcro estava vazio. É ali que a vida começa. E quando você tem o entendimento da ressurreição, significa que você começou a entender o que significa morte.
Por que eu posso ter vida abundante? Por que eu tenho vida abundante? Preste atenção, deve ser uma das coisas mais importantes que você vai ouvir hoje, se Deus quiser. Eu posso ter vida abundante porque eu não tenho mais medo da morte. Eu não estou falando de mim, estou falando da gente. Eu já resolvi no meu coração o problema com a morte, por isso eu posso viver bem a vida. Mas tem gente que vive desesperado. Você conhece gente que vive preocupado o tempo todo, temeroso o tempo todo. Todo medo está atrelado em algum nível ao medo da morte. Morte significa separação. Nós temos medo de qualquer tipo de separação. Qualquer nível. Quando alguém morre, quando eu morro, quando um casamento morre, quando alguma coisa morre, seja o que for, a gente morre de medo. Por quê? Porque atrela a questão da nossa existência. Se você ainda não entendeu que você já começou a viver uma vida que não tem fim, que Jesus disse, se você crê em mim, você já passou da morte para a vida. Nós não compreendemos muitas vezes isso. Tem crente que fala tanto do céu que esquece de viver na terra, vive pensando tanto no além que esquece de viver o aqui. A sua questão eterna já está resolvida. Quem tem o Filho tem a vida. A vida de Deus está dentro de você. É exatamente por isso que nós podemos viver bem hoje. O céu é um lugar maravilhoso, a gente vai para lá, mas enquanto lá não chega, Deus está te convidando a viver uma vida hoje com intensidade. Aleluia, Jesus venceu a morte. Quando você tem a revelação da ressurreição, você compreende que o Senhor a quem você serve destruiu o poder da morte. Jesus pôs um fim na morte, pôs um fim no fim, acabou com o fim. Antes a nossa vida terminava na morte, agora a morte só aprimora a nossa vida, a gente vai para um nível ainda maior, um nível ainda mais superior. Ele acabou com a morte, mas a vida do cristão, ela é hoje, pode ser uma vida abundante, plena, porque a morte não afeta mais quem nós somos, a morte não é mais o fim, é apenas uma graduação, é o início de uma nova fase da vida eterna que já começou na sua história. Paulo tem uma revelação tão clara a respeito disso que ele deixa a gente até meio confuso. Paulo, você está sugerindo todo mundo se matar? Você está sugerindo que todo mundo morra? Não, gente, calma, eu não estou sugerindo suicídio coletivo, não, fica tranquilo. Mas está dando impressão, Paulo, por quê? Porque Paulo está falando, gente, para mim morrer é lucro. Paulo fala com essas palavras, se eu pudesse ir embora agora, eu quero. Ele teve uma revelação. Nós não entendemos isso, por isso que a gente às vezes fica preocupado e temeroso. Todos os nossos medos estão em algum nível atrelados e ligados a esse medo da morte. Quando você perde o medo da morte, você perde o medo de tudo. Jesus se encontra com seus discípulos após a ressurreição, eles estão morrendo de medo, portas trancadas. Mataram o nosso mestre, se a gente sair pode ser que matem a gente. 3 dias depois, Jesus ressurreto. Eles estão escondidos antes da ressurreição. Depois Jesus ressuscita, se encontra com eles. E eles têm agora a revelação clara, eles são testemunhos oculares. Esse cara estava numa cruz, todo ensanguentado, o sangue saiu todo. A gente viu quando ele foi sepultado. E ele está aqui agora na nossa frente, vivinho. As marcas dos cravos tem que confirmar, é ele, é Jesus. Está vivo. Eles agora entram na cidade de Jerusalém, no mesmo lugar onde mataram, e eles conseguem, sem a menor crise, eles desafiam os políticos da época, o exército da época, eles não estão nem mais aí se alguém vai matar eles ou não, eles estão pregando a palavra. Cadê o medo? Por que foi embora? Eles não têm mais medo, por quê? Porque quem viu o Senhor Jesus ressurreto não tem mais medo de nada, não tem mais medo da morte. Se você não tem medo da morte, você não tem medo de nada. Glória a Deus. Olha como é que Paulo fala a respeito disso. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, 1 Coríntios 15, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Aleluia! E Paulo faz um negócio que a gente de vez em quando tinha que lembrar de fazer também.
Você já fez aquela careta que você bota as duas mãos assim do lado do rosto e bota a língua para fora? Na. Você não me pega. Imagina fazer isso para algo extremamente grande, perigoso, mortal, vindo contra você, te ameaçando. E Paulo faz isso. Paulo zomba da morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Paulo zombou da morte. Só pode zombar da morte quem não tem mais medo dela. Deixa eu te falar, se o nosso problema com a morte já está resolvido, só nos resta viver a vida e vivê-la bem. Que alguém diga amém. E por último, para você voltar para casa guardando algo no seu coração, ser uma igreja só faz sentido quando o nosso cristianismo, eu não chamo, e é difícil não criar essa correlação, não botar isso como uma classificação, mas para mim cristianismo não é equivalente a qualquer outra religião. Mas vamos dizer que seja. Vamos dizer que as pessoas perguntaram para você, qual é a sua religião? Você vai dizer, eu sou cristão. É o cristianismo a minha religião. Mas é a única religião onde o seu fundador morreu e ressuscitou. Todos os outros morreram e continuam mortos até hoje. Convite que Deus faz aos seus filhos não é um convite para uma religião. Não é convite para você ficar cumprindo regras. Leia o livro de Romanos, isso vai ficar extremamente claro para você. O convite que ele faz depois da morte e ressurreição do seu filho, o convite que ele faz para a igreja é de um relacionamento de amizade familiar. Ele quer ser o teu melhor amigo enquanto ele é o teu Pai Celestial. Ele não está te chamando para religião. Então, quando eu falo que o nosso cristianismo, a sua vida com Deus, a sua vida cristã e como ela afeta a vida das pessoas, precisa ser inclusivo e sem barreiras. Pastor Marcos, Pastor Luiz, Pastor Renato e todos os outros pastores da Nova Vida têm nos últimos 3 anos, 4 anos ouvido isso o tempo todo, a gente fala disso o tempo todo. E eu tenho certeza que isso já é aplicável aqui há muito tempo. O entendimento de que Deus está nos convidando a sermos uma igreja que abre os braços para as pessoas que estão perdidas. Alguém diz amém? Agora deixa eu traduzir de novo para você essa expressão inclusiva. Talvez nos próximos anos a gente vai ter que parar algumas vezes e falar o que significa isso. Porque está acontecendo um movimento no mundo inteiro e também no Brasil, onde alguns estão distorcendo essa palavra e chamando de inclusivo a mesma coisa que permissivo. E nós precisamos fazer igualzinho de Jesus. Jesus era extremamente inclusivo, nada permissivo. Basta você olhar para ele. Basta você olhar. Ele era apaixonado pelos pecadores, mas não tolera pecado. E nem coaduna com eles. E é curioso porque, com base nisso, eu queria chamar a sua atenção, porque há pessoas que, por causa do pecado do outro, não quer se aproximar daquela pessoa. Jesus se aproximava. Eu não quero me aproximar dessa pessoa, porque pode ser que alguém olhe, e alguém me veja ali, sentado com o pecador. Fica tranquilo, não estou indo atrás de ninguém, não vou usar nenhum de vocês para um pecador. Que alguém veja que eu estou ali conversando com alguém que tem uma orientação sexual diferente, que tem um comportamento ético, moral diferente, alguém que todo mundo sabe que é uma pessoa desonesta, e eu estou ali conversando, rindo com aquela pessoa. Quem olhar vai fazer um mau juízo de mim, vai pensar que eu faço a mesma coisa que essa pessoa. Por isso, pastor, eu prefiro nem chegar perto. Alguns dias atrás, alguém falou, pastor, me convidaram para ser padrinho, aí contou uma história toda, ou de batizado de criança, na igreja católica, ou de casamento. Eu fico preocupado, eu não sei se eu vou ser pedra de tropeço para alguém, se alguém vai olhar para mim e vai achar que eu aceito a decisão que aquelas pessoas tomaram. Eu não quero que ninguém me interprete errado. Eu falei, você está no time de Jesus. Ele era isso o tempo todo. Se alguém podia ser acusado de pecado por associação, você está junto com o pecador, você deve ser pecador, esse era Jesus, porque ele vivia do lado de pecador o tempo todo.
Você não tem que ter crise com isso. Você deve ser sábio, você deve ser coerente, você deve pensar em consequências, mas você deve amar muito mais as pessoas do que qualquer outra coisa. Quem está entendendo aqui, diga amém. O problema é que nós crescemos, aprendemos que igreja é isso aqui. E quando alguém entra por aquela porta, a gente pensa, olha, você é muito bem-vindo, senta aqui, mas trata de ajeitar a tua vida, porque para permanecer, tem que se parecer com a gente. E não foi muito bem assim comigo e com você. Nós precisamos de tempo. Deus precisou de tempo na nossa vida. Nós precisamos entrar no ritmo. Se a gente quis que alguma coisa acontecesse conosco, levou tempo. E ainda está levando em alguns casos. Você não está perfeito. Mas eu queria, pela graça de Deus, pedir que começasse a entrar por essas portas. Gente que não concorda comigo, nem concorda com você, não concorda com a pregação. Gente que vem aqui e discute na sua mente, acha que o pastor está enganando as pessoas, está querendo dinheiro delas, que sente aqui nessas cadeiras. Gente que tem um pensamento que diz que vocês são todos homofóbicos, mas eu vou ficar aqui mais um domingo para ver e depois acusar vocês disso, a gente vai sentar aqui, vai fazer isso. E eu peço a Deus que essas pessoas comecem a entrar e se sintam tão amadas, que mesmo ainda não concordando, voltem no domingo seguinte. E ouçam um pouquinho mais da palavra. E pela graça de Deus, no tempo dele, no ritmo dele, essas pessoas podem ser completamente transformadas. Deus é capaz de fazer o que eu e você não conseguimos fazer. Mas nós precisamos ser uma igreja que abre os braços, que abre as portas, que tira as barreiras, que tira os obstáculos, para que pessoas tenham um encontro genuíno e real com o Senhor Jesus. Eu oro para que isso aconteça nessa igreja, nas nossas igrejas, em nome de Jesus. Porque você é só uma parte da igreja. Tem um monte de gente que não está aqui hoje, mas é parte da igreja. Tem um monte de gente que não está aqui, ou que está aqui, mas talvez nem seja igreja, porque talvez não tenha entregue a sua vida ainda a Jesus. Tem gente que frequenta, mas não necessariamente tem um compromisso. Há aqueles também que se ausentaram da igreja, não por isso deixaram de ser igreja. A igreja precisa ser inclusiva. E se você quiser levar uma classificação que eu gosto muito para casa, se você quiser ser essa igreja, esse é o convite de Jesus. A igreja é gente que se ama e serve a Deus de todo o seu coração. Então vamos amar em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Vou colocar aqui no telão a passagem de Efésios capítulo 4, verso 2. E eu vou ler para você, como se fosse eu responsável de ler para você o que Paulo escreveu à igreja. Paulo escreveu para você essa carta, e quantos acreditam que Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo? Então é para você. E eu pego a carta e começo a ler para você. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes. Quantos aqui querem ser mais pacientes? Digam amém. Eu sinto que Deus vai te dar oportunidades esses dias. Suportando uns aos outros com amor. A gente traduz errado, suportar para a gente, eu não suporto essa pessoa, eu suporto. É dar suporte, dar apoio, se colocar embaixo, pegar firme junto, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Lembra que a gente está falando de unidade? Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. E a esse Deus seja toda a glória, hoje e sempre. Amém. Você pode louvar Ele bem alto, com a sua voz, com as suas palmas. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Talvez a maior marca de Cristo na nossa vida seja essa que Ele colocou lá em João capítulo 13. Vocês vão ser conhecidos, essa é a minha marca. Vocês vão ser conhecidos como meus. Eu queria muito que você se apaixonasse tanto por Ele, que você dissesse, eu quero ser conhecido
como alguém de Jesus. Eu não quero ser conhecido como alguém independente, como alguém que conquistou coisas por si só. Eu quero que todo mundo saiba que eu só estou aqui hoje por causa da graça dele. Jesus fala: vocês vão ser conhecidos como meus discípulos. Você sabe o que é um discípulo? Se você tiver um discípulo, essa pessoa está olhando para você o tempo todo. Essa pessoa está observando você, como você age e como você reage. E ela nota tudo e fala: da próxima vez que eu precisar reagir, eu vou fazer assim. Da próxima vez que eu precisar trabalhar, da próxima vez que eu tiver que tomar uma decisão de comprar uma coisa, de começar um relacionamento, de começar uma sociedade, de começar algo, na próxima vez que alguém mentir para mim e eu tiver, a minha reação vai ser de não aceitar e não perdoar. Da próxima vez que alguém me magoar, da próxima vez que as coisas não derem certo, da próxima crise que eu enfrentar, eu observei você, eu anotei, eu vou fazer igual a você. Assim todos verão que vocês são meus discípulos, meus seguidores, se vocês se amarem, como eu amei vocês. Como eu amei vocês. Como é que Jesus ama você? A despeito de você, apesar de você. Ele nos ama com amor incondicional, eterno, comprometido até o final. E eu acredito que não existe avivamento maior do que esse. A gente às vezes quer manifestação espiritual como sinal do avivamento. Para Jesus isso são consequências naturais. A maneira como a igreja se revela como avivada, como viva, é quando ela representa Cristo nesse mundo. E se ele amava desse jeito, convite para você é o mesmo. E eu oro para que essa igreja toda, eu não acredito sinceramente na minha humanidade que todo mundo pega isso e faz isso imediatamente, mas que de alguma maneira o Espírito Santo tenha plantado uma semente poderosa no seu coração, porque você faz parte desse avivamento. Inclusive você que está dizendo: eu acho que eu não. Fala para quem está do seu lado: você faz parte. Deus vai te usar para um avivamento nesse tempo, nessa geração. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo teu Espírito que está enchendo esse lugar, pela tua presença maravilhosa, pelo poder que há na tua palavra. Muito melhor do que eu, Senhor, eu creio que o Senhor falou ao nosso coração. E obrigado porque nós estamos juntos aqui, pela família reunida. Que nós possamos, meu Pai, pegar essa tua verdade, transformar em algo vivo e prático. Que nós não nos enganemos pensando: ouvi algo tão bom e está bom. Não, tem que ser algo prático, tem que se tornar algo que a gente faz. São os praticantes da tua palavra que experimentam resultados da tua palavra. Obrigado pela tua presença enchendo a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja. Que esse ambiente, meu Pai, possa transbordar para a nossa vizinhança, possa transbordar para pessoas que o Senhor tem colocado perto de nós. Ensina-nos, Jesus, a amar como o Senhor amou, e recebe na nossa vida toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida ricamente.